Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa especial aí, tá certo? Em parceria com nossos patrocinadores, AVP Transporte e Logística. Estamos aqui com um assunto que está circulando bastante aí, está sendo bastante pesquisado, que é esses caminhões biogás, né, utilizados na mineração. Temos a honra da presença da Scania aqui para falar aqui com a gente, na figura aí do Adriano Gredes. Adriano, muito obrigado aí pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando junto com vocês, Johnny. Perfeito. Também aí o CEO da AVP Transportes, o Alexandre. Alexandre, prazer se reencontrar, meu amigo. Prazer, Johnny. Prazer todo mundo. Muito bom participar e aprender com vocês aí. Com certeza, o crescimento é sempre muito bom. Obrigado a todos. Beleza. E esse amigo aí, o André, certo? Consultor aí da AVP Transporte. André, prazer, meu amigo. Obrigado. Tema muito relevante hoje, né? De sustentabilidade ligado à mineração. Então, acho que o Adriano tem bastante coisa para contribuir com a gente aí. Perfeito. Pessoal, o Adriano, ele é formado em Engenharia de Controle e Automação, atua há 25 anos na indústria automobilística e há mais de 10 anos no mercado de caminhões pesados. Possui aí ampla experiência na área de vendas, pós-vendas e engenharia. Esteve à frente de diversos projetos com foco em sustentabilidade, tecnologia no transporte, eficiência energética e desenvolvimento de produtos e mercado, né? Hoje atua na Scania, no cargo de gerente de grandes contas no segmento de mineração e construção, nas áreas de venda e soluções off-road, tá? E começando aqui, Adriano, queria perguntar para você, né? A Scania mostra e demonstra que seus caminhões a gás, né, unem economia, desempenho de motor a diesel e baixa emissão de poluentes. Como é que essa combinação, né, pode ser aplicada na mineração, que é um setor tão intensivo em transportes pesados? Então, Johnny, vamos lá, né? É exatamente isso que você falou. Então, os caminhões, eles realmente entregam um desempenho muito similar ao dos caminhões a diesel, tá? Isso a gente já pode observar na própria ficha técnica do caminhão. Se você pegar lá a potência, torque, você vai ver que esses caminhões, esses motores a gás, eles entregam ali muito próximo, né, de um caminhão a diesel. Então, de fato, eles podem sim ser utilizados normalmente numa operação de mineração, tá? Eles têm aí uma robustez muito grande, né? A Scania investiu muito na estrutura do caminhão, para que ele suportasse ali a parte dos cilindros, principalmente, tivessem uma robustez até maior do que a necessidade. O resto do caminhão é basicamente o mesmo, tá? Então, tirando a parte ali do sistema de combustível, a gente está falando de um caminhão muito similar a um caminhão a diesel. Então, por isso, a gente consegue ter aí a mesma robustez do caminhão a diesel nos caminhões a gás. Excelente, né? Alexandre? Bom, esses caminhões, eles funcionam, né, com biometano e com o gás natural, né, podendo ser o comprimido ou liquefeito, né? Como que essa flexibilidade ela pode ajudar na logística assim, de abastecimento nas áreas mais remotas aí das minerações? Legal, ótima pergunta. Obrigado, Alexandre. A gente sabe que em áreas remotas é muito comum a gente ter sazonalidades na questão de fornecimento de insumos, diversos produtos, inclusive o combustível, né? Então, qual é a grande vantagem disso, né? Lugares onde a gente pode abastecer com GNV. Faltou o GNV, pode abastecer com biometano? Pode. E o contrário, eu tenho abastecimento de biometano na minha usina ou no meu site de mineração, eu tenho aqui uma produção local de biometano. Por alguma razão, eu tive um problema na minha produção, e aí, os caminhões vão ficar parados? Não, você pode trazer, né, uma carreta, por exemplo, com diversos cilindros aí de gás natural e abastecer. Pô, mas eu preciso zerar o combustível que já está no caminhão para poder abastecer com um combustível. Não precisa. Você pode usar o combustível que está lá, pode misturar em qualquer proporção,
a gente pode considerar que ele é um gás flex. Você pode abastecer ele tanto com biometano ou gás natural, ou a mistura dos dois em qualquer proporção, tá? E no caso do GNL, também é uma grande sacada, né? Porque tem muita gente que armazena, utiliza, né, a tecnologia de resfriamento do gás para você poder ter um volume maior de gás armazenado. Então, você armazena ele em GNL e na hora de você abastecer, você consegue abastecer ele também como gás, no efeito gasoso aí, né? Então, no estado gasoso. Então, existem várias possibilidades aí que a gente tem de aproveitar a tecnologia, tanto do veículo em si, como também de armazenamento do gás e essa flexibilidade que a gente tem no caminhão. Bacana. Muito bom. André? Então, Adriano, o uso do biometano pode reduzir mais de 90% de emissão de CO2, além de reduzir a NOx e particulado, né? Quais são esses impactos na redução para mineradores em termos ambientais ou até de reputação? Assim, os impactos são muito positivos, né? Tem aí grandes vantagens. Então, falando de redução de emissões, né? A redução de emissões proporcionada pelo biometano, ela vai impactar diretamente na operação de uma mineradora, que tradicionalmente tem uma pegada de carbono alta, né? Então, ao substituir o combustível fóssil, como um diesel, por exemplo, por um biometano, as mineradoras, elas podem reduzir drasticamente a emissão de CO2, tá? Isso não ajuda apenas, né, a mitigar o aquecimento global, mas também pode ser crucial para atender as metas de descarbonização e os acordos climáticos internacionais que essas mineradoras eventualmente estão participando, tá? Então, essa redução, ela é mensurável e ela pode incorporar, né, ser reportada nos relatórios de sustentabilidade, tá? Então, além da melhora, além disso, né, a gente tem a questão da melhora da qualidade do ar, que normalmente nos sites de mineração, a gente tem uma qualidade do ar muito reduzida, por conta do nível de poeira e tudo mais. Então, com a utilização desses motores a gás e biometano, a gente tem uma redução significativa de NOx e também de material particulado. Então, isso ajuda não apenas no site, mas também nas comunidades próximas às minas. Então, isso pode ajudar toda a população ali, a vizinhança da região, tá? E também na reputação, né? A gente tem aí a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis, como a utilização de biometano, pode ser um diferencial competitivo na imagem dessas mineradoras, né? Então, elas podem se consolidar como líderes, né, em sustentabilidade, né? Ela melhora a relação dela com a comunidade. Então, investindo em biometano, uma mineradora hoje ela pode se posicionar como líder em sustentabilidade no setor, tá? Isso vai atrair investidores que priorizam, né, normalmente investidores que priorizam práticas de ESG. Isso cria, né, para a empresa uma imagem de empresa responsável, comprometida com a proteção ambiental e o futuro do planeta. Então, tem, assim, diversas, como eu posso dizer, diversas vantagens aí que uma mineradora pode obter, né, entrando nessa questão do transporte sustentável com o biometano. Aí. Bacana. O Adriano, né? Saiu na mídia aí, né? Que foi lançado aquele modelo X-Gás, né? Sim. Que ele alcança, né? Entre 650 e 600 quilômetros de autonomia, né? E 460 cavalos.
como é que esse desempenho atende às demandas da mineração em comparação com os modelos anteriores, tais como o G410 6x4, tinha até 300 km de autonomia? Isso daí, né, falando aí dos veículos rodoviários, né, a gente está falando aí, se a gente trouxer isso para o mundo da mineração, a gente vai estar falando do outbound, né, que é o transporte do minério fora do site já. Isso hoje é fundamental, né, que a gente consiga aumentar a autonomia desses veículos, porque se hoje a gente tem uma limitação com a questão do gás natural ou mesmo o biometano nos caminhões, é a questão da autonomia. Então, a gente trazendo, né, hoje, nos caminhões rodoviários, nós montamos 2 cilindros atrás da cabine, além dos 8 cilindros que vão também nas laterais ali, que já eram tradicionais desde 2019, ali 2020, quando a gente começou a lançar, entregar esses caminhões. Então, a gente aumentando a autonomia, a gente começa a pegar começa a pegar novos clientes, novas oportunidades de transporte que antes não eram viabilizados, por conta de falta de pontos de abastecimento, né? A infraestrutura hoje é o nosso limitante, tá? Então, quando a gente aumenta a autonomia desses caminhões de 300 para 450, agora nós chegamos aí a 650 quilômetros, dentro da mineração, a gente está falando de uma maior quantidade de horas de trabalho por dia. São menos abastecimentos, então o caminhão ele acaba se tornando mais produtivo. Tão produtivo quanto um veículo a diesel, que vai abastecer uma vez no dia. Então, com isso, a gente consegue trazer não apenas a sustentabilidade para dentro do site de mineração, mas também aliado, né, à produtividade. Aí sim a gente tem a eficiência sendo aplicada. Bacana. Alexandre? Bom, esses motores a gás, né, eles emitem menos ruído e vibração, né, do que os motores a diesel, né? Como que essa característica ela melhora esse ambiente de trabalho dentro das minas? Saúde dos operadores, isso impacta muito? Qual que é a diferença que ela faz? Então, quando a gente consegue reduzir o nível de ruído através dos motores a gás, a gente consegue interferir diretamente na saúde dos operadores. Então, quando a gente fala de um motor que reduz cerca de 25% aí o nível de ruído, a gente consegue um ambiente de trabalho mais silencioso, né, melhorando aí a comunicação também entre os colaboradores, né? Então, além disso também, tem a questão do estresse, a fadiga, tudo isso ajuda a ter um ambiente mais favorável, tanto na questão de conforto, bem-estar para os funcionários, para os operadores, mas também na questão de segurança, na questão de saúde. Tá? A gente consegue medir também um aumento de produtividade quando o colaborador ele tem um ambiente de trabalho mais confortável, que permite que eles trabalhem por períodos maiores, sem uma fadiga muito alta, a gente consegue perceber também um aumento na produtividade. Então, traz aí uma série de vantagens, tanto na questão de produtividade, como na questão também de saúde e segurança. Muito bom. Perfeito. André? Então, Adriano, você citou há pouco os cilindros, né? Os cilindros de gás, eles são certificados pelo Metro, né? E possuem válvulas de segurança, né? Uhum. Tem algum protocolo específico de operação e manutenção que a Scania recomenda? Porque, falando no setor mineral, a gente tem vibração, poeira, né? Constante, né? Sim. A lei brasileira, ela regulamenta, tá, que vistorias anuais sejam feitas nos sistemas de gás.
tá? E uma recertificação seja feita a cada 5 anos. Nos veículos de mineração, devido à alta incidência aí de pedras, né, de material que pode danificar principalmente as áreas das válvulas e tubulações ali, a gente monta uma proteção, uma chapa furadinha, tá? É uma proteção mesmo, para mitigar isso, para que nenhum problema como esse venha a acontecer. De bater pedra, de cair ali um excesso de material, de vir alguém com uma máquina ali e bater. Então, a gente coloca essa chapa de proteção. Nos veículos rodoviários, isso não é necessário, tá? Mas nos veículos de mineração, a gente coloca essa proteção para garantir. E, além disso, né, todas as revisões dos caminhões, as revisões periódicas mesmo, né, de manutenção preventiva ali, os nossos profissionais nas nossas concessionárias, eles fazem um check-up visual, tá? Então, frequentemente, o sistema todo está sendo verificado pelos nossos profissionais, anualmente é feita uma vistoria pelo Inmetro, e a cada 5 anos é feita uma recertificação do sistema de gás, tá? Muito bom. Bacana. Adriano, né, a gente falou até um pouco sobre ele aí, o caminhão G410 6x4, né? Ele já Sim. opera atualmente na mina de Várzea do Lopes, lá em Minas Gerais. Quais foram os principais aprendizados desse projeto piloto na mineração? Hoje ele não está rodando mais, né? Hoje já encerrou aí esse teste, né? Que na verdade não era um teste, era uma demonstração. Então, o que a gente tirou lá de bons exemplos, né? Realmente o caminhão opera normalmente, tá? A verdade é essa, ele opera como um caminhão a diesel. O que a gente precisa, de fato, garantir para que a gente consiga manter, inclusive, a produtividade dele, né, a eficiência dele, é garantir um ponto de abastecimento rápido, tá? Hoje, a gente pode abastecer esse caminhão de várias formas, mas é importante que a gente garanta um abastecimento rápido, porque ele pode ser, para vocês terem uma ideia, esse caminhão ele pode ser abastecido 100%, vamos dizer que ele esteja ali com 5% da capacidade de tanque dele, tá? Ou seja, ele está quase vazio. Você pode abastecer esses 95% em 12 minutos ou em 1h30. Vai depender do quê? Vai depender do sistema que você coloca para abastecer esse caminhão. Então, é importante isso foi o que a gente pôde observar, tá? Por quê? Eu até comentei no início da nossa conversa já. Esse caminhão, ele é exatamente o mesmo caminhão que o diesel, tá? É o mesmo, a estrutura dele é a mesma. O que é que muda? Muda ali a parte do sistema de alimentação de combustível, que a gente fala ali dos tanques, tubulação, até chegar no motor, tá? E nada mais. Ou seja, ele vai operar da mesma forma que um caminhão a diesel opera, tá? A questão de suspensão, direção, caixa de câmbio, o motor tem, para vocês terem uma ideia ali, tem entre 40 e 50 componentes que são diferentes de um motor a diesel. Todos os outros componentes desse motor, tá? Eles são os mesmos do veículo a diesel. Então, até questões de disponibilidade de peça, questão de operação, robustez do caminhão, tudo isso está garantida. Por quê? Ele é praticamente um veículo a diesel, trocando somente o sistema de alimentação. Então, a gente consegue operar com esse caminhão da mesma forma que a gente opera com um caminhão a diesel, garantindo o abastecimento rápido para a gente manter ali uma alta produtividade. A gente vai operar da mesma forma que a gente opera com o veículo a diesel, diminuindo vibração e diminuindo o ruído para o operador. Excelente. Alexandre? Bom, pegar o gancho aí dentro do que você acabou de falar, Adriano, sobre essa disponibilidade, né?
a gente, como prestador de serviço, a gente quer o caminhão rodando. Então, a Scania ela tem aí uma rede nacional, né, de serviços, e isso aí o pessoal já está preparado para atender esse veículo, e como que esse suporte aí, ele pode garantir, né, a disponibilidade nas regiões mais remotas, aí, Minas para todo o país, aí, país continental. Então, como que a Scania atua aí? Como que ela está atuando nesse sentido? Legal, obrigado pela pergunta, Alexandre. Essa, assim, é um case de sucesso aí que a gente pode trazer para vocês, porque a gente começou nessa jornada do gás lá em 2019, com as primeiras entregas em 2020, né? E como preparar uma rede de concessionárias para receber veículos a gás, né? Então, hoje, o caminho já está asfaltado, né? O caminho hoje está tranquilo, porque hoje, assim, praticamente todas as casas nossas, né, que atuam com veículos a gás, ou seja, onde tem gás natural, né, ou biometano, tem caminhão Scania rodando. Então, as casas que estão nessas regiões já estão preparadas para receber veículo a gás. E como que a gente fez essa jornada, né? A experiência nossa com o veículo rodoviário, ela é a mesma que ela é aplicada para veículo, será aplicada para veículo de mineração. Então, no momento que a gente faz a venda do caminhão até o momento que a gente entrega, tem aí mais ou menos uns 2 meses, 3 meses, depende do modelo, depende da época do ano, enfim. Nesse período, a gente prepara a casa para receber o veículo a gás, tá? E como eu comentei agora há pouco, quantas peças a gente tem diferente de um caminhão a gás para um caminhão a diesel? Cerca de 40 componentes, tá? Então, são pouquíssimas peças que a gente precisa adicionar a uma casa Scania para atender um veículo a gás. O que a gente precisa, de fato, que pouca gente sabe, é de um ambiente, né, preparado para receber um caminhão a gás, que isso é norma brasileira. Então, as oficinas precisam ter ali um posto, né, um boxe de serviço preparado para veículos a gás, tá? E hoje, praticamente, como eu comentei, praticamente todas as casas hoje já possuem isso. Agora, a preparação em si, para nós, hoje, ela está muito fácil. E o fato de nós termos próximos de cada site de mineração, a gente tem uma casa Scania para atender, isso facilita muito a nossa vida. Então, para introduzir caminhões a gás na mineração, na questão de estrutura, de oficina, de marca como um todo, para nós está muito tranquilo. Então, essa jornada da sustentabilidade, que a gente já vem aplicando ela desde 2015, lá no Acordo de Paris, que a Scania assinou o acordo lá em 2015, a gente vem nessa jornada desde essa época. Então, toda a infraestrutura que a Scania precisa oferecer para atingir esse objetivo, ela pode-se dizer que ela já está pronta. Muito bom. Muito bom. Então, Adriano, com essas novas tecnologias que eu até anotei aqui, da caixa OptiCruise, né, o G25CM, que garante a maior autonomia, né, para os caminhões da Scania, quais são os planos da Scania para escalar esse caminhão biogás em toda a cadeia logística da mineração? Bom, pegando aí o tema cirúrgico que você pegou aí da caixa G25, né? A caixa G25, ela trouxe ainda mais eficiência para o caminhão a gás, tá? Então, como eu disse, muitos componentes são compartilhados com os caminhões a diesel, isso garante maior disponibilidade, ou seja, qual é a caixa que nós mais comercializamos hoje? É a caixa do caminhão super, tá? Então, a mesma caixa que está sendo utilizada no caminhão super está sendo utilizada também nos caminhões a gás. Logo, qualquer eventualidade que a gente venha a ter com esses caminhões, a gente tem peça disponível para suprir.
em questão aí de algumas horas, a gente consegue suprir a necessidade de peça, logística, enfim, qualquer lugar do Brasil hoje, na pior situação, a gente chega com peças em 48 horas, tá? Isso eu estou falando no interior do norte do país, que são as regiões mais remotas. Então, quando a gente otimiza os componentes dos caminhões, a gente consegue uma disponibilidade maior, tá? A gente consegue trazer aí uma versatilidade maior, né, de estoque. O nosso estoque de peças, tanto no nosso CD como nas concessionárias, eles atendem uma maior gama de veículos, tá? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, desde o nosso P280, falando de veículo fora de estrada, ou mesmo nos veículos urbanos, que é o nosso P280 lá, que é o nosso caminhão mais leve que a gente tem, até o R450 no rodoviário, ou 460 no rodoviário, e também na mineração, aí falando dos fora de estrada com 460 cavalos, todos utilizam a caixa G25. Então, isso permite que a gente tenha aí uma rapidez no momento de necessidade muito grande, tá? E a caixa G25, ela trouxe eficiência, tá? Ela tem uma troca de marcha mais rápida, ela tem uma gama maior, né, de relação aí, de uma relação de marchas, né, maior, vai de 20,8 a redução da primeira marcha, até uma overdrive que multiplica a 0,78. Então, a gente trouxe eficiência também para o caminhão a gás, tá? Garantindo maior disponibilidade, isso traz aí uma vantagem para a gente avançar cada vez mais no biogás. Para isso, a gente também precisa de infraestrutura, tá? De disponibilidade de biogás. Então, cada vez mais ao redor do Brasil, a gente vê iniciativas acontecendo, tá? Em relação ao biogás. São iniciativas pequenas, mas que juntas hoje elas já estão bem relevantes, tá? Todas elas injetando biogás nas redes, ou mesmo fazendo abastecimentos individuais. Então, a gente vem acompanhando isso, tá? E a gente vem fomentando esse mercado, né? A gente vem puxando a fila da sustentabilidade já há pelo menos, aqui no Brasil, há pelo menos uns 5, 6 anos aí, a gente vem puxando a fila. Então, a gente tem contato com todas as associações de biogás, as concessionárias de gás natural. Então, hoje, quando a gente fala de caminhão a gás, no Brasil, lembra-se de Scania, né? Então, o fato aí que você trouxe da caixa G25, ela trouxe mais eficiência, ela trouxe mais disponibilidade, tudo para favorecer o avanço da tecnologia a gás, tanto nos sites de mineração, quanto para os transportes outbound aí, fora do site, ou mesmo nos transportes rodoviários. Muito bom. Excelente. Obrigado pela resposta aí. Adriano, estamos chegando aqui à parte final desse nosso podcast. A gente podia falar aí das tecnologias de Scania o dia todo, tá? Mas tá claro que os caminhões a gás estão alinhados com as metas ESG e existem possibilidades de produção local de biometano. Como, então, a Scania, né, apoia mineradoras a integrar essa estratégia sustentável com suas operações de transporte? Vamos lá. A Scania hoje, o que cabe a nós, né, a gente está fazendo. Como? Disponibilizando a tecnologia, que é o primeiro ponto,
tá? Então, a gente produz a tecnologia, a gente deixa a tecnologia disponível. Hoje, se você pedir um veículo a gás, a biometano, GNL, a gente tem de prateleira para atender, tá? Então, é papel da indústria desenvolver veículos, né, capazes de utilizarem uma tecnologia limpa. E a Scania hoje faz isso muito bem. Hoje nós somos pioneiros em veículos a gás no Brasil, sendo eles GNV, GNC, né, gás natural comprimido, ou GNL, gás natural liquefeito, tá? Ou bio-GNL ou biometano, a gente é pioneiro nisso. E além de desenvolver a tecnologia e deixar ela disponível e funcionando bem, com custos aceitáveis, né, viáveis para o mercado de transporte, uma outra frente que a gente atua também é ser o elo, né? O elo entre, por exemplo, uma mineradora que precisa de veículo a gás e precisa também de informação, de infraestrutura, uma informação que eu quero dizer, por exemplo, para conseguir atingir as metas de ESG dela, de rentabilizar a questão da sustentabilidade. A gente pode ser o elo entre as associações de biogás, tanto para suportá-los na questão fiscal, na questão legal, na questão de marketing, e também na questão de infraestrutura, porque nós temos contato com toda a rede de gás, tanto biogás como gás natural. Então, hoje, a Scania ela serve como o elo entre as partes, porque todo mundo, no momento que pensa na sustentabilidade, começa pensando no produto. Eu quero um produto. Aí eles nos procuram. No momento que eles nos procuram, eles percebem uma série de outras oportunidades, como a questão do marketing, como a questão das metas globais e rentabilizar isso nas questões fiscais, na questão de infraestrutura. Então, a gente liga todos esses pontos. Inclusive, os clientes que compram transportes, tá? As transportadoras, todo mundo tem contato com a gente. Quem tem meta ESG tem contato com a gente. Então, a gente consegue fazer esse elo e colocar todo mundo para conversar, para poder viabilizar os projetos. Maravilha. Concluindo aqui, eu gostaria que o Alexandre começasse aí agradecendo ao Adriano. Adriano, agradeço demais mesmo. Foi muito bom, muito instrutivo para a gente, principalmente porque nós que estamos do outro lado aqui e precisamos dessa assistência, desse pós-venda, das informações, para mim foi muito bom saber que a gente está no caminho certo, porque os clientes estão querem que a gente vá nessa linha, né, de ter um veículo menos poluente, mais sustentável. Então, foi muito bom e aprender e saber que a gente está no caminho certo aí para melhorar a prestação de serviço para os nossos clientes. Obrigado mesmo. André? Eu queria agradecer a Scania, né? Provavelmente é um futuro parceiro em nossos negócios. O Adriano foi bem esclarecedor com essa tecnologia de biogás. Então, parabenizar a Scania aí por ser pioneira nesse mercado e tem um vasto mercado a ser explorado no setor mineral. Muito bom. Agradecer aí ao Adriano pela presença aqui ao podcast da mineração, participação da Scania nesse programa especial aqui com o nosso patrocinador, a VP Transporte e Logística, tá? Adriano, novamente, muito obrigado. As portas estão abertas aí para quando você quiser voltar aqui no podcast da mineração e deixa que você conclua aí com uma mensagem aí final para os nossos ouvintes. Bom, Johnny, André, Alexandre,
Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês novamente, tá? O Johnny é a primeira vez, mas o André e o Alexandre, a gente já teve aí oportunidade de ter contato pessoalmente. Mas é sempre muito bom a gente se reunir para falar de sustentabilidade, né? Antes da gente falar de tecnologia, de rentabilidade, enfim, a sustentabilidade ela vem na frente, né? A sustentabilidade ela vai afetar não apenas nós, mas todo mundo que nos assiste, todo mundo que convive com a gente, vai afetar a vida dos nossos filhos e quem sabe quantas gerações. Então, primeiro, eu acho que falar de sustentabilidade é muito bom, tá? É importante vocês trazerem essa iniciativa para a gente, né? E nós, como pioneiros, né, de sustentabilidade no Brasil e no mundo dos transportes, a gente vem puxando essa mensagem, né, esse legado de sustentabilidade. Então, para nós, é sempre muito bom falar de sustentabilidade. Falar de tecnologia é prazeroso demais também. A gente está nós estamos aqui numa empresa onde tecnologia é o que nos move, né? Eu trabalhei aí por muitos anos também na engenharia, então tecnologia está no meu sangue. É sempre muito bom falar de tecnologia também. Então, assim, juntou vários temas aqui muito bons, com pessoas muito boas, que trouxeram o tema de uma forma muito técnica, mas, ao mesmo tempo, muito didática, fácil para que todo mundo possa entender. Então, a mensagem que eu deixo aqui é: vamos em frente. A Scania está de portas abertas para vocês, para o podcast da mineração, e sempre que vocês precisarem aí de qualquer informação, de qualquer auxílio, o Biagini está aqui junto com a gente para apoiar, tá? E foi um prazer aí estar falando com vocês sobre um tema tão importante aí, sustentabilidade na mineração. Muito bom. Nós que agradecemos. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. E isso aqui, como eu falei, isso foi mais um programa especial. Obrigado, André. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Adriano. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Um abraço, gente. Valeu, pessoal. Tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística, com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral.